Olá, tudo bem? Beleza? Bem-vindo ao canal. A gente vai fazer hoje a resolução das 11 questões de Química da FUVEST 2024, primeira fase. Quem já está aqui no canal sabe que são resoluções bem detalhadas, né? Então, quando precisar de uma teoria, eu vou trazer, vou mostrar. Então, vai ter aquela resolução rápida, como se a gente estivesse na prova, para chegar direto na resposta, e mais um detalhamento, uma resolução detalhada, trazendo teoria, informações adicionais para você entender 100% a questão e poder estudar por questões também. Se você nunca veio no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química e estou desde 2011 ensinando Química e estou aqui no YouTube tentando ensinar as pessoas de forma democrática, justa, para todo mundo conseguir se preparar por aqui. Tudo bem? Vamos para os exercícios aí? Então, beleza, tá aqui a capa da prova, vão ser as 11 questões do caderno V. Geralmente, o pessoal, todo mundo, assim, usa o caderno V, acho que é bom, né, todo mundo usar o V mesmo. Então tá aqui as 11 questões, né, a distribuição da prova, eu vou comentar temas abordados no final, né, mas bastante questão aqui de química geral, as 5 questões de química geral, 2 questões de química ambiental, essa 41 é mais ambiental, mais para fisicoquímica, mas eu considerei ambiental, 3 de fisicoquímica e só a primeira de orgânica. Níveis aqui, né, fácil, médio, 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 fácil, médio, e as últimas tá com estrelinha porque vai ter umas dificuldades aí, para você entender o que tá falando, os conhecimentos bem específicos. Eu achei bem legal essas 4 últimas aqui, com uma dificuldade um pouquinho maior, elas não são uma questão difícil, mas vai ter dificuldades ali para você entender o que está acontecendo. E só 2 questões com conta, uma com estequiometria massa-massa e uma com reatividade de metais, espontaneidade de reações, mas nem precisava fazer conta, mas eu considerei que tinha conta, tá bom? Vamos lá, então, FUVEST 2024, primeira fase, prova V, 11 questões. Passando aqui, né, se você nunca veio no canal, eu resolvo as questões assim por PowerPoint, a gente vai fazendo uma forma dinâmica que fica bem nítido, bem claro, a letra fica boa, né? Dá para ver bem a imagem. Beleza, então questão 19, prova V, FUVEST 2024, primeira fase. Olestra é uma gordura artificial com sabor parecido ao do óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso. Por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis, né, que são solúveis em lipo, gordura, óleo, né, são essas coisas lipo, né? Essas vitaminas lipossolúveis interagem com a gordura, transportando-a para fora do organismo. Pode levar à deficiência destas. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria sua absorção menos prejudicada pela ingestão exagerada do alimento à base de olestra. Então a pessoa, eu não sei se pronuncia assim, eu tô falando olestra, né? Olestra, sei lá. Então a pessoa come olestra, a gordura entra, ela não é metabolizada do mesmo jeito que ela entra, sai, né? Deve sair aquelas fezes bem gordurosas, porque do mesmo jeito que entra, sai, deve ser horrível. Mas a pessoa faz uma dieta. O problema é que ela, do mesmo jeito que ela entra, sai, ela leva as vitaminas. Então aqui, pessoal, você não podia se confundir, né? É a vitamina que teria sua absorção menos prejudicada. Aqui o tema da questão, né? Química orgânica, propriedades dos compostos orgânicos, solubilidade. Então, aqui tem 5 vitaminas, você tem que saber quais vitaminas iria interagir com a olestra e sair nas fezes ali, né? Sair do jeito que a pessoa come a olestra, sair. As vitaminas que iam sair nas fezes. E a vitamina que teria sua absorção menos prejudicada porque ela não interage com a gordura. Ela não é lipossolúvel. Então, o que, que a gente faz aqui quando a gente estuda propriedades, né, de solubilidade de compostos orgânicos, né? Tem que saber se a molécula ela é lipofílica ou hidrofílica, se ela gosta de se dissolver em água e em óleo, né? Aqui ele te explicou isso, né? Ele usou o termo lipossolúvel. Primeiro aqui, a primeira coisa que a gente bate o olho para a gente chegar na B é todas as moléculas aqui, elas têm essa grande cadeia carbônica, ó, grande cadeia carbônica e poucas funções aqui que vão fazer interações, ligação de hidrogênio, de polo. Então tem uma grande cadeia e só uma função, uma grande cadeia e aqui uma cetona em cima, uma cetona embaixo, uma grande cadeia e um álcool para fazer uma ligação de hidrogênio com a água, ou um de polo. Já o B, ela é a mais diferentona, porque ela tem várias funções aqui. Álcool, né? Álcool. Tem aqui uma amida, tem uma amina aqui. Então, esse monte de grupo funcional
com átomo eletronegativo vai interagir bem com a água, e essa vitamina aqui, ela não é lipossolúvel, ela não se solubiliza bem em óleo, ela se solubiliza bem na água. Então a gordura vai passar pelo organismo, essa vitamina aqui, ela não vai querer interagir com a gordura e não vai ser levada, não vai sair nas fezes aí, na urina, não sei, e não vai ter sua absorção prejudicada. Alternativa B, acabou, você vai para a próxima. Agora vamos com os detalhes aqui do exercício, né? Então eu falei da cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica aqui, ela é bem apolar, né? Ela é cadeia carbono e hidrogênio. Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar a molécula, e ela vai preferir fazer essas interações de polo induzido, ou dispersão de London, né? Ou de polo instantâneo, de polo induzido, tem esses vários nomes, DI, né? E aí essa cadeia carbônica grande vai fazer o composto ser apolar. Observe que nesse aqui a parte da cadeia carbônica que sem esse monte de função é menor, essa parte azul. Já os grupos funcionais que quer fazer ligação de hidrogênio com a água, né, que tem hidrogênio, que tem oxigênio, que tem nitrogênio, a gente tem vários nessa, como eu já falei, né? Então vários grupos OH, essa daqui só tem um, essa só tem um, essa só tem um. Ainda tem esses grupos polares aqui, né? Com oxigênio, com nitrogênio. E aqui só tem um, só tem dois. Aqui tem um monte de coisa. Então, tem OH na molécula, bastante grupo OH. Esse OH vai fazer ligação de hidrogênio com a água e vai interagir bem com a água. E aí a gente classifica, né? São moléculas aqui de caráter bem apolar, bem lipossolúvel, vai interagir com a gordura, com a olestra e vai sair nas fezes. Já essa daqui, ela é polar e hidrossolúvel. Um teste que a gente faz é bem interessante, que caiu ano passado na FUVEST, para a gente ir estudando aqui, é você colocar essa substância em água em óleo e medir a concentração ela na fase orgânica, na fase polar, medir a concentração na fase aquosa, e aí você tem o coeficiente de partição, que foi uma coisa que caiu ano passado. Aqui, se a gente pegar essa vitamina que é polar, hidrossolúvel e jogar nesse sisteminha aqui, água e óleo, a maior parte dela vai se dissolver na água, porque ela é lipossolúvel, e a menor parte vai se dissolver no óleo, né? Aqui a imagem, né? Como é bom estudar por provas anteriores. Isso aqui foi uma coisa que ia te ajudar aí, se você tivesse visto no ano anterior, que é o coeficiente de partição. Só que aqui tá ao contrário, né? Porque a substância aqui, ela é como se fosse essas lipossolúveis aqui, ela tá mais solubilizada no óleo. Então, o que acontece aqui? Uma substância polar, ela é hidrossolúvel, hidrofílica, se solubiliza bem na água. Lipofóbica, não gosta de se dissolver bem no óleo. E aí a gente faz uma frase, né? Dissolve mal em óleo, mas se dissolve, um pouco dela vai ser carregado pela olestra, então ela absorção menos prejudicada. Então a olestra prejudica a absorção dela. Um pouquinho dela, olha só aqui, ó, vai interagir com a olestra e vai sair nas fezes e na urina. Mas a maior parte não, porque interage com água. Então dissolve mal em óleo e dissolve bem em água. Beleza? Legal, né? Vou tirar aqui para você ver. Belezinha, tá bonitinho, tá bem detalhado. Vamos pro próximo. Afastamos aqui, né? Passamos de página, fizemos a 19, agora a gente vai fazer a 21 aqui, a questão do chat GPT, né? Então, 2021, FUVEST 2024, primeira fase, prova V. Um estudante FV, sei lá, Felipe Valentino, intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou ao sistema de inteligência artificial, IA, a IA, sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH, conforme descrito na figura. Então aqui está um chat, né, como se fosse um chat dessas inteligências artificial. Aí o FV, né, eu estou chamando de Felipe Valentino aqui, perguntou: existe pH negativo à inteligência artificial? Sim, é possível existir pH negativo em soluções altamente básicas. Aí você já tem que conhecer essa escala aí, né? pH básico não vai ser um pH negativo, na verdade vai ser um pH ácido. Vai continuar aqui. Onde a concentração de íons hidrogênio é extremamente alta, que está ao contrário, né? E a concentração de hidroxila é muito alta, é muito baixa. Porque se o pH, quanto menor o pH, né? pH 2, pH 1, quanto menor o pH,
mais ácida a solução, então não é mais básica, é mais ácida, maior a quantidade de hidrogênio e menor a quantidade de hidroxila. E o pH negativo vai ser quantidades maiores ainda. Então, se 1 está ácido, pH 0, pH menos 1 está mais ácido ainda. Eu já vou explicar como que isso funciona. Nesses casos, o pH é calculado como um logaritmo negativo da concentração de íons hidrogênio em relação ao ponto neutro de pH 7. Então, sim, é calculado como um logaritmo negativo da concentração de hidrogênio e em relação ao ponto neutro de pH 7. Tá, é calculado e você pode comparar com o pH 7, que é o pH neutro ali, já vai entender por quê. A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está errada, correta, errada, correta, errada. Então a gente já sabe que está errado, tem coisas erradas aqui. Pois pH negativo refere a concentração de H+ maior do que 1, então vamos fazer uma conta aqui para a gente ver se é isso mesmo. pH negativo dá uma concentração maior do que 1. Errada, pois a escala de pH é fixa. Não, pessoal, a escala de pH não é fixa. Ela depende da concentração e convencionalmente a gente trabalha de 0 a 14, mas tem valores negativos sim. Então o tema aqui da questão, né, essa pergunta do pH negativo é pH, equilíbrio iônico da água, KW. Eu considerei aqui equilíbrios químicos, né, não é só você conhecer a escala de pH de uma forma simples, você tem que conhecer ela bem. Agora eu posso estar confundindo, mas tem indicadores que você prepara que fica pH 0, pH menos 1. Tem indicadores, estava pH 15, se eu não me engano. Então, sim, tem pHs negativos e tem pHs maiores do que 15, tá? Só tô comentando isso, mas a gente vai ver aqui no PowerPoint, aqui na imagem, aqui, essas contas para mostrar para você. Então, beleza. Então, como eu falei, né, pH negativo seria uma quantidade ácida, muito ácido, né? E a concentração de hidrogênio seria alta, não baixa, tá errado aqui. E além disso, a concentração de hidroxila seria baixa, então aqui está ao contrário. Vamos fazer umas contas aqui de pH só para a gente entender o que está acontecendo. Então, pH 7, né? O que seria o pH 7? pH menos log na base 10, né? Menos log da concentração de H+. Se o pH é 7, menos log na base 10 de H+, você pega o menos, passa para cá, fica menos 7 igual a log da concentração de H+. Pega o 10, passa para cá, elevando, aí fica 10 elevado a menos 7. Então, no pH 7, a concentração de H+ no pH 7, como está aqui, é 10 a menos 7. E um pH menos 1, quanto que seria? Se o pH é menos 1, fazendo aqui a mesma conta, vai tirar o menos dos dois lados, vai ficar 1. Pega o 10, passa levando, então a concentração de H+ no pH menos 1 é 10 mol por litro. Tem como você preparar 10 mols por litro ali de H+ numa solução? Tem, pessoal. Você faz um ácido ali bem concentrado, muito concentrado. Tem que ser ácido específico, senão ele vai tentar ficar de outra forma. E aí você vai ter lá 10 mol por litro, pH menos 1. É que a gente não costuma trabalhar com ácidos tão concentrados dessa forma aqui. Ah, o ácido precisa ser forte? A questão não é questão de força, tá, pessoal, do ácido. É questão de concentração. Se você tiver um ácido muito forte, pouco concentrado, 10 a menos, pouquinho daquele ácido muito forte, e a quantidade de H+ estiver lá 10 a menos 5, por exemplo, tá tranquilo. E você pode ter um ácido que não é tão forte, mas como ele está muito concentrado, você tem esses pHs baixos, né? pH 1, pH 0, pH menos 1. Beleza, então a gente viu isso daqui. Então, sim, né? pH negativo é maior, ó, pH negativo é uma concentração maior do que 1 mol por litro. A gente está vendo aqui um pH negativo maior do que 1 mol por litro. Continuando, né, que eu quis falar aqui do equilíbrio iônico, porque ele vai falar mais para frente aqui numa alternativa sobre a concentração de OH-. Né? Então, como que você acha a concentração de OH-? Pelo equilíbrio iônico da água, né? Então, a concentração de OH+, você pode encontrar ela via equilíbrio iônico da água. Então, a água líquida está em equilíbrio produzindo H+ e OH-. E aí, a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido por concentração do reagente. Como o reagente está líquido, a gente não coloca. E aí tem que KW é concentração de H+, vezes concentração de OH-. Se o pH tiver 7, a concentração é 10 a menos 7 de H+, substituir aqui. Então, concentração de H+ em pH 7, 10 a menos 7.
Concentração de OH- em pH 7. 10 a menos 7 também, porque 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá o valor de Kw, que é 10 a menos 14. Eu substituí esse valor aqui e fiz as contas, tá? Eu não considerei essa questão como conta, porque só de ler aqui, conhecer as propriedades da escala de pH, de equilíbrio, de autorização da água, dá para fazer. Eu só estou fazendo as contas para você ver os valores. E qual que seria a concentração de OH- em pH menos 1? Aí você substitui, né? 10 a menos 14, que é o Kw, concentração de H+, em pH menos 1. 10, concentração de OH+. Aí pega o 10, passa dividindo. Então a concentração de OH- em pH menos 1 é 10 a menos 15. Tudo bem? Então 10 a menos 15 vezes 10 dá 10 a menos 14. Olha só como que é diferente, né? Concentração de H+, 10 mol por litro, concentração de OH- baixíssima, né? De 10 a menos 15, porque esse produto tem que dar o Kw. Então vamos lá. A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está errada, pois pH negativo refere à concentração de H+, maior do que 1 mol por litro. Sim. Resultando em um valor de pH menor do que zero. Sim, né? Porque se o valor é negativo, é menor do que zero. Alternativa A, acabou. Você já iria para a próxima. Dava para fazer sem fazer essas coisas, mas é só para você visualizar. Vamos ver as outras. Está correta? Não, não está correta. Pois pH negativo refere à concentração de OH- maior do que 1. Não, pH negativo, ó, concentração de OH- fica menor do que 10 a menos 14. Ele fica menor do que 10 a menos 14, não maior do que 1. Resultando em pH menor do que 0. Não, nada a ver. Né? Correta? Não, não está correta. Assim como é possível existir pH maior do que 14 em soluções com concentração de H+, maior do que dos 14? Não. É possível existir pH 15? Eu falei no começo do vídeo. Eu já preparei uma solução indicadora de sangue, eu acho, né? Se eu não me engano. E você coloca zinco, fenolftaleína e ela ficava transparente. Geralmente soluções básicas de fenolftaleína fica rosa. Mas essa daí com fenolftaleína ficava um pH tão elevado, ficava pH 15, que sim, existe pH maior do que 14, e aí ela mudava de novo de cor e ficava transparente. Eu falei isso no começo do vídeo. Então, sim, existem essas soluções indicadoras. pH pode ser maior do que 14. Eu já preparei coisa com pH 15. Então, nada a ver. E o pH 15 não é porque a concentração de H+, é maior do que 14. A gente fez as contas aqui. Errada? Sim, está errada. Pois a escala de pH é fixa? Não, pessoal, a escala de pH não é fixa. É que a gente costuma trabalhar de 0 a 14, que em soluções aquosas geralmente fica ali entre 0 e 14. Às vezes o pessoal fala de 1 a 14. Ah, o pH de 1 a 14, 0 a 14. Mas você tem sim pH negativo e pH correta? Não, pois o pH tende a diminuir e tornar-se negativo em soluções com concentração de H+ extremamente baixa. Não, o pH ele torna-se negativo em concentrações de H+ extremamente alta e a afirmação do texto do chat da inteligência artificial está errada. Beleza? Então, as correções, as resoluções aqui, elas estão um pouquinho mais longas, mas é para a gente trazer com todas as informações possíveis para vocês entender bem, perfeitamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Mas qualquer coisa você deixa um comentário para motivar, para entender se tá legal assim ou não. Eu continuo fazendo dessa forma, tá bom? Vamos para a próxima? Beleza. Temos a 21, troca de página. Questão 25, uma questão muito, muito legal aqui. VEST 2024, primeira fase, prova V, né? Questão 25. Quando uma solução de NaCl é colocada em contato com uma chama, observa-se a luz amarela, figura 1. Então tá aqui, figura 1, chama na presença de solução de cloreto de sódio. Esse aqui é o clássico teste de chama. A gente vê isso aqui ali em modelos atômicos, atomística, né? Modelo de Bohr, teste de chama, o clássico. Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de sódio, a chama aparenta estar preta, figura 2. Chama preta, lâmpada de sódio. Chama na presença de solução de NaCl irradiada por lâmpada de sódio. Então, essa daqui é a mesma chama, só que agora, em vez de estar aqui no ambiente, a gente vê a chama amarela, ela está usando uma lâmpada de sódio, a gente vê a chama preta. Antes de eu continuar no exercício, quando eu terminar tudo,
Você pega e digita, que você está assistindo isso no YouTube, digita aí Química Integral, que é um canal gigantesco, maravilhoso, maior chama preta do mundo. E aí você vai ver o moço do Química Integral, maravilhoso. Gente, que canal da hora. Fazendo esse experimento aqui. Então você escreve maior chama preta do mundo, Química Integral, e assiste lá. Ele vai fazer essa chama igualzinho isso daqui, e depois ele vai fazer uma com sódio em água, e ele faz uma chama enorme. Ele fala que é a maior do mundo, que eu acho que é mesmo. Então, beleza. E aí você pode estudar também experimentos por lá. Então, beleza. Teste de chama e o teste de chama na presença da lâmpada do elemento que você está testando a chama aqui. Considerando que um material emite e absorve radiação em um mesmo comprimento de onda, assinale a formação correta sobre o experimento. Então, na figura 1, a chama é amarela devido à absorção de luz pelos átomos de sódio. Não. Enquanto que 2, a chama está preta porque o sódio deixa de absorver energia quando a chama é irradiada pela lâmpada de sódio. 2, a chama está amarela porque a cor de qualquer chama é amarela. Porque é a cor de qualquer chama. Enquanto 2, a chama está preta porque absorve energia da chama. A chama é cor dessa aqui. Qualquer chama é amarela. A chama está preta devido à combustão incompleta. Então, beleza. Tema da questão. A gente já viu aqui que ele está falando de absorção de luz, combustão incompleta, teste de chama, né? Então, aqui os temas, né? A gente vê isso. Depois de modelos atômicos ou durante, quando você depende ali do lugar que você está. A gente vê ali no modelo de Bohr, né? Transição eletrônica e emissão de luz. Modelo de Bohr que explica essas transições eletrônicas, por que as chamas têm cor. E também ali um pouco, por causa dessa parte aqui do espectro, que eu vou mostrar para você, espectro de absorção e de emissão, um pouco também de espectroscopia, beleza? Então tá, ele falou aqui, né, considerando que o material emite e absorve radiação no mesmo comprimento de onda. Então aqui está uma revisão rápida de modelos atômicos. Então a gente estuda Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Aí a gente vê que o modelo de Bohr introduz níveis eletrônicos e explica a transição eletrônica e emissão de luz. Beleza, como que o modelo de Bohr explica a transição eletrônica e a emissão de luz? Para a gente conseguir responder isso. Se você não sabe, você teria que conhecer essa explicação aqui pelo modelo de Bohr. Tem uns detalhes aqui que eu vou comentar no final, algumas imprecisões do que eu estou fazendo aqui, mas eu vou comentar no final. Essas imprecisões não tá errado, tá? É só uma coisa que você tem que... Detalhe, no final eu comento. Então tá aqui o átomo de sódio. O átomo de sódio, né, a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6. Então ele tem no primeiro nível 2 elétrons, que são as bolinhas azuis. No segundo nível 8 elétrons, que são as bolinhas azuis. A bolinha vermelha é o núcleo. E aí no terceiro nível eletrônico, esse elétron que eu fiz de cor amarela é o elétron ali na camada de valência. Esse daqui é o estado fundamental dos 11 elétrons do sódio. Eu fiz o sódio, eu podia ter feito do lítio, que só tem 3 elétrons, é mais simples, mas eu quis fazer do sódio porque é o que está aqui na chama. E aí como que explica isso? Quando você queima, então tem álcool pegando fogo, caiu um pouquinho de sódio ali. Esse átomo, no estado fundamental, olha só, ele vai absorver a energia, absorve a energia, e aí esse elétron da camada de valência aqui, ele vai para níveis energéticos, níveis mais energéticos. Então ele sai do estado fundamental e vai para o estado excitado. Nesse caso aqui, ele saiu do nível 3 e foi para o nível 4. Isso aqui não é a transição mais comum, mas eu estou colocando essa para ficar mais didática, eu vou comentar no final. Ele saiu do nível 3, esse elétron de valência, absorveu essa energia e foi para níveis mais energéticos e foi para o nível 4. Esse estado excitado é um estado instável ali, né? Ele não consegue ficar por muito tempo. E esse elétron tem uma diferença de energia entre os níveis eletrônicos ali. Então aqui nesse caso tem uma diferença de energia entre o nível 3 e o nível 4. Quando esse elétron volta, olha só, ele voltou e libera a energia, ó, vamos ver de novo. Ele volta e libera a energia na forma de luz. E a luz que ele libera depende dessa diferença de energia entre os níveis eletrônicos. Então, a diferença de energia que entre os níveis eletrônicos é específica ali a transição para cada elemento, e aí cada elemento vai ter um espectro de emissão diferente, né, com uma parte mais intensa,
Então, elementos diferentes, a gente vê cores de chama diferentes. Então, o lítio é vermelho, o cobre, a chama é verde, do sódio, a chama é amarela. E aí tem uma parte mais intensa e tem o espectro que eu já vou colocar. E aí essa emissão é por causa dessa diferença dos níveis de energia aqui. Beleza. Por reação química aqui, às vezes, por equação, perdão. Colocar uma equação desse fenômeno físico aqui. É um fenômeno físico, porque não tem formação de novas substâncias. Então, vou colocar uma equação química aqui. A gente tem o sódio, ele absorve energia de calor. Então, aqui na chama, o sódio absorveu energia de calor. Essa energia não precisa ser uma energia de luz, nada. O sódio absorveu energia de calor, absorve energia, vira o sódio estrela. Esse sódio estrela é o sódio no estado excitado, que é instável. Aí esse sódio estrela emite energia na forma de luz. Então o sódio ali, você jogou sal de cozinha na chama, a chama ficou amarela. O sódio absorve energia na forma de calor, vira o sódio estrela, que é um sódio instável no estado excitado, libera essa energia na forma de luz. E aí essa luz é específica para cada átomo, e aí essa luz específica a gente enxerga uma cor específica. Então, no caso do sódio, né? Vamos ver aqui o espectro de emissão. Ele emite, olha só, em vários comprimentos de onda ali. Então tem roxo, tem azul, tem verde, mas o mais intenso que a gente enxerga aqui na chama amarelo é esse 589 nanômetro, que está bem aqui, ó. Então esse é o espectro de emissão. Como que acontece? Esse elétron aqui vai ter... vai para o estado, vai para um nível mais energético, volta, e aí vai ter essa emissão que é específica, isso aqui é como se fosse um RG do elemento. Esse RG do elemento tem um pico ali, tem uma parte do comprimento de onda, que é o mais intenso que a gente vai ver na cor da chama. No caso do sódio, a gente vê amarelo, porque o mais intenso é em 589, ó, deixa eu dar um zoom aqui, 589 nanômetros de comprimento de onda, ele cai aqui no amarelo, ó. Então a emissão, já vou explicar da absorção, porque a absorção vai ser para o experimento 2. Então o experimento 1 aqui a gente está vendo a emissão desse espectro, e o mais intenso aqui é no amarelo, em 589 a gente vê a chama amarela. E aí, agora, quando eles colocam isso daqui, essa chama, num ambiente que está sendo iluminado por uma lâmpada de sódio, a lâmpada de sódio ela está emitindo nesse espectro aqui, tudo bem? A lâmpada de sódio, então a chama emite esse espectro, tudo bem? Onde o mais intenso é amarelo, a gente vê a chama amarela. E a lâmpada de sódio também emite nesse espectro aqui. E aí o ambiente está recebendo a chama, né? Está recebendo essa energia e o que acontece? Acontece uma absorção. Então a chama aqui do sódio, ela absorve esses comprimentos de onda e a gente vê o espectro de absorção, que seria o contrário. Então, nesse experimento aqui, a gente está vendo a emissão do sódio amarela, e nesse experimento aqui, a gente está vendo a absorção do sódio, que é preto. Então, aqui, ó, 589, o ambiente, né? Vamos só considerar aqui o mais intenso, 589 nanômetro. A luz que está vindo aqui tem comprimento de onda de 589 nanômetro. A chama absorve todo esse comprimento de onda, porque ela está emitindo nisso, né? Então no texto estava falando absorve e emite no mesmo comprimento de onda. Então aqui a gente está vendo a emissão em 589 e aqui na chama preta a gente está vendo a absorção em 589 nanômetro. E aí quando absorve, ó, a região fica preta, porque ele absorve nessas regiões, e como ele absorve nessas regiões, o espectro de absorção é o contrário do de emissão, e aí fica preto assim, bem? Só para trazer bastante coisa aqui. Então, beleza. Então, na figura 1, agora vamos resolver. Trouxe toda a teoria aqui para você, hein? Eu podia ter feito já direto e depois trazer a teoria, eu achei melhor nesse caso trazer a teoria e depois resolver para ficar mais claro para você. Então, na figura 1, a chama é amarela devido à absorção de luz? Não, a chama é amarela porque aqui está tendo emissão de luz, não absorção. Por átomos de sódio. No entanto, enquanto em 2, a chama está preta porque o sódio deixa de absorver quando a chama está irradiada pela lâmpada de sódio. Não, ele não deixa de absorver. Aqui ele está emitindo em 589 e aqui ele está absorvendo em 589. Ele não está absorvendo e deixa de absorver. Está errado nas duas partes.
Na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama. Não. Chama do lítio, vermelha. Chama do sódio, amarela, como está aqui na figura. Chama do cobre, verde. Então, cada elemento tem um espectro de emissão e geralmente a gente consegue ver ali para os elementos diferentes chamas diferentes. Pode ter chama uma parecida com a outra, mas quando você vê no espectro, espectro é o RG, é o código de barra ali, cada elemento tem o seu. Então cada um tem o seu espectro de emissão e a gente tem cores de chama diferentes. Enquanto em 2, a chama está preta porque o sódio absorve a energia da chama. Não, ele não está absorvendo a energia da chama. Está absorvendo a energia da lâmpada. Então é que ele não absorve a energia da chama. A chama está preta porque o sódio absorve a energia da lâmpada. Então a energia da lâmpada está chegando nele e ele está absorvendo aquela energia porque é no mesmo comprimento de onda que ele emite. Então ele emite e absorve na radiação no mesmo comprimento de onda. Beleza. Na figura 2, a chama está amarela porque é a cor de qualquer chama. Não, a gente já explicou que tem chamas de cores diferentes. Enquanto em 2, a chama está preta devido à combustão incompleta. Não, pessoal. Aqui a chama não está preta por combustão incompleta. Não tem nada a ver isso. Combustão incompleta produz fuligem, que é um material sólido que é liberado no ar, né? Então, você queimou papel, ficou um resto de papel preto ali. Aquilo ali é fuligem. CO, combustão completa produz isso. Não tem nada a ver. É um clássico você misturar combustão completa e incompleta com teste de chama. Não tem nada a ver. Na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de sódio. Sim, está amarela pela emissão de luz dos átomos de sódio. O elétron vai para um nível excitado e, ao retornar, ele emite energia, emite luz num comprimento de onda específico. A emissão de luz é devido aos átomos de sódio. Enquanto em 2, a chama está preta devido à combustão incompleta? Não, nada a ver. Não tem nada a ver com combustão incompleta. Na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de sódio. Sim, emissão de luz dos átomos de sódio. Enquanto no experimento 2, enquanto em 2, a chama está preta porque os átomos de sódio absorvem a luz proveniente da lâmpada de sódio. Sim, eles absorvem energia. Ó, aqui estava errado. Estava falando que absorve energia da chama. Não, ele absorve a luz, absorve a energia da lâmpada de sódio. Alternativa E, marcou, foi embora. Então dava para fazer, óbvio, sem fazer tudo isso daqui, mas é só para enriquecer para você entender o exercício. Então ele absorve e emite no mesmo comprimento de onda. Se aqui está emitindo um comprimento de onda, essa chama que está emitindo em 589 vai absorver todos os 589. Se ela absorveu tudo, o corpo não vai ter uma cor ali e você vai enxergar a chama preta. Ah, mas e se eu passar o dedo aqui, vai queimar? Vai, é a mesma coisa. Isso daqui é isso daqui. Só que você não enxerga cor vindo dali por causa disso. No experimento que eu falei para vocês do canal Química Integral, é bem legal porque essa chama aqui, a chama preta, ela causa sombra. Isso é bizarro. A chama causa sombra. Porque a chama preta tá aqui, a luz de sódio vem, ela absorve essa luz do sódio e atrás da chama tem sombra. Então, se você faz uma chama amarela, a chama amarela não causa sombra, porque ele está tendo emissão de luz. Mas a chama preta, como ela está absorvendo a luz, ela causa sombra. Então é bizarro. Assista o vídeo Química Integral, a maior chama preta do mundo, e aí depois você volta aqui no meu canal e continua assistindo aqui comigo. Mas essa chama preta causa sombra por causa dessa absorção de luz que ela faz. É bizarro. Uma chama causa sombra, gente. Química é sensacional, né? E a imprecisão que eu falei aqui é porque, como eu fiz aqui do sódio, aqui eu fiz ele saindo o elétron do nível 3 para o nível 4. Mas é porque aqui no modelo de Bohr a gente está usando níveis, né? Quando a gente usa distribuição eletrônica com níveis e subníveis, né? Que é uma coisa que vem lá dos orbitais, né? Do modelo de Schrödinger. Às vezes a gente pode mostrar isso daqui para você. Então, ó, sódio no estado fundamental, né? Que é esse estado que ele prefere ficar, que é mais estável. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Um sódio estrela, esse último elétron pode ir, por exemplo, para o 4s1, que é mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Que ele foi para o nível 4, mas ele pode ficar no mesmo nível ali. Ele pode sair do 3s e ir para um outro subnível, que é no 3p.
E aí é só essa imprecisãozinha que tem aqui, porque aqui eu mostrei ele saindo do 3 indo pro 4, mas ele pode sair do 3 e continuar no 3, só sair do 3S e ir pro 3P, tá? E aí isso que causa o espectro de emissão. Tem várias coisas aqui, tá bom? Beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, de deixar o comentário, se inscrever no canal. A maior parte das pessoas que assistem meus vídeos, tristeza, não é inscrito, né? Então se inscreve, acompanha e vamos para a próxima. Beleza, fizemos 25. Continuando aqui, questão 28. Então, questão 28, FUVEST 2024, primeira fase. A gente bate o olho aqui na figura, né? Forno abaixo da temperatura ideal, tudo escuro. Forno na temperatura ideal, tudo claro, beleza. A temperatura ideal para o uso de um forno a lenha para preparo de pizzas pode ser inferida pela observação da coloração das paredes internas do forno. Abaixo da temperatura ideal, o material particulado preto proveniente da queima da lenha pode ser visto recobrindo paredes internas. Esse material preto aqui, pessoal, particulado, é fuligem, né? Então, quando que forma material preto ali na combustão de lenha? Quando tem produção de fuligem. E a situação 1. Quando a temperatura ideal é atingida, esse material particulado não é mais observado e a superfície mais clara no interior do forno pode ser vista como apresentado nas fotos. Então tá aqui. Então na temperatura ideal não forma essa fuligem aqui. Então na temperatura abaixo da temperatura ideal forma fuligem, na temperatura ideal não forma fuligem. A coloração na superfície do interior do forno permite inferir a temperatura ideal, pois a fuligem é advinda do processo de combustão incompleta, né? Então, temas aqui das questões, né? Tô falando de combustão completa. Temperatura ideal e você relacionar com combustão completa e incompleta. Química geral, química básica. Ali na química básica mesmo, eu já tenho uma aula 45. Eu gravei, mas não editei. Tem um monte de coisa para editar, mó loucura. Mas eu tenho uma aula de 5 horas que tem toda uma revisão de química geral. E lá eu comento, tem um resumo sobre combustão. Vou deixar aqui na descrição o link. E ano passado também caiu sobre combustão, caiu sobre a combustão da vela e o livro do Faraday. Então o FUVEST gosta de perguntar sobre combustão. Quem viu a minha revisão, essa revisão de 5 horas de química básica ali, pegando os principais temas, teria feito a questão de trás para frente, porque combustão é uma das coisas que eu revi na minha aula de química básica, na minha revisão de química geral, química básica. Bom, então, só para mostrar aqui que é uma coisa frequente na FUVEST. Então, a fuligem, advinda do processo de combustão incompleta. Tá. E aqui ele falou do material particulado, né? Esse material particulado da combustão incompleta. E a coloração na superfície do forno. Beleza. Então, a fuligem, advinda do processo de combustão incompleta. Sim, a fuligem vem da combustão incompleta. Deposita-se na parede e, com o aumento da temperatura, reage com o oxigênio do ar e produz gás carbônico, permitindo ver a cor mais clara da parede do forno. Sim, a fuligem, pessoal, isso daí é uma coisa que muita gente erra e eu falei na minha aula meu aulão de revisão tal para o Unesp, Unicamp e tal. A fuligem, ela é um combustível ainda. Então a fuligem é C, é carbono só, é como se fosse um carvão. Então a fuligem, ela pega fogo, você consegue queimar a combustão. Então teve a combustão incompleta e produziu fuligem. Se a fuligem é um produto da combustão incompleta, significa que eu consigo pegar a fuligem e queimar ela ainda e produzir CO2. Então sim, eu consigo queimar a fuligem, reagindo ali a essa fuligem com o oxigênio do ar e produzir essa cor mais clara aqui dentro do forno. Então, na temperatura abaixo do ideal, começa a formar essa fuligem, fica tudo escuro. Quando chega na temperatura ideal, começa a queimar a fuligem. Sim, você está queimando a fuligem, queimando o pó preto, que é só carbono, e formando o dióxido de carbono, e ele meio que limpa o forno, fica só o forno, a parede branca ali, e a iluminação da lenha. B. A coloração preta tá. Aqui, antes de ler o B. Um experimento que você pode fazer na sua casa bem seguro para ver a formação da fuligem e a queima da fuligem também, igual tá aqui, que você pode fazer isso aqui na sua casa com uma vela e uma colher. Você pega a vela, pega a colher, e aí você aproxima ela bem perto da chama sem apagar. Quando você aproximar a colher bem perto da chama,
Aqui a chama da vela está queimando com bastante oxigênio e está tendo combustão completa. Quando você está quase apagando ali a chama com a colher, vai começar a ter combustão incompleta, e aqui na bundinha da colher vai começar a ficar tudo preto por causa da combustão incompleta da vela e vai começar a formar fuligem. E aí a colher tá cheia de fuligem, e aí você pode pegar essa colher com fuligem, por exemplo, e ir na boca do fogão, né, segurando com um pano, e queimar. E aí você vai ver que aquela fuligem sai da colher e queima. Então você pode fazer isso daqui com uma vela, uma colher e a boca do fogão. Claro, faça isso com alguém responsável, né, se você for menor de idade, que isso não é perigoso. E outro experimento para ver outro produto da combustão, é você cobrir a vela com um copo. Então tem a vela, você cobre aqui, no caso eu cobri com um becker, e aí você vai ver que vai formar aguinha na parede do copo. Pega um copo ali de vidro, né? Quando você cobrir, você vê... Isso aqui é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com exercício, mas é só um outro experimento que você pode fazer, que é cobrir a vela, tampa, a vela vai apagar e vai molhar a parede do becker. Essa aguinha é porque a combustão também produz água. Então, com esse experimento simples, você consegue ver a formação da fuligem, a queima da fuligem, que você pode queimar ela, igual foi feito aqui no forno, e aqui com o copinho você consegue ver a formação de água. Vamos ver as outras alternativas aqui. Então a coloração preta é originada... Ah, tá. As reações aqui, não precisava fazer, só para você ver, né? Então eu tenho o hidrocarboneto. Conforme eu vou diminuindo a quantidade de gás oxigênio, em vez de ter a combustão completa, que é essa primeira reação produzindo CO2 e água, com menores quantidades de comburente, com menores quantidades de gás oxigênio, né? Então, em vez de ter 7 para 1, eu tenho 4,5 para 1, 2 para 1, começa a formar monóxido de carbono e fuligem. Esses dois caras aqui são os produtos da combustão incompleta. Tanto na combustão completa quanto na incompleta produz água, tudo bem? E aí aqui, quando você aproxima a colher, quando você encosta bem a colher e deixa a chama ali quase com dificuldade de queimar, não consegue acessar o oxigênio aqui direito, e aí começa a formar fuligem, que é uma combustão incompleta, tá bom? Então, você faz isso numa vela, bem legal. Então, a coloração preta é originada pela fuligem da combustão incompleta da lenha, e causa o aumento da temperatura, não, até que a parede do forno se torne incandescente, então a parede do forno está pegando fogo? Não, nada a ver. C, a coloração preta observada é por conta da baixa quantidade de luz, nada a ver, pelas chamas da lenha em combustão em baixas temperaturas, e nessa quantidade a luz aumenta à medida que a temperatura se torna elevada. Não, então aqui ele tá te falando um monte de coisa, uns absurdos, e você tem que fugir dos absurdos. D, o material particulado se funde. Se funde, ele derrete e mistura, ele se funde, ele derreteu. Então o material particulado derreteu, carbono sólido virou carbono líquido, nada a ver. Escorrendo pelas paredes do forno enquanto a temperatura ideal é atingida, revelando a coloração mais clara no interior do forno. Não, pessoal, essa fuligem ela gruda ali e ela tá sólida, e para você ter carbono líquido, a temperatura tem que ser absurda. Isso aqui não vai, esse material particulado não vai derreter, tá bom? E a quantidade de gás carbônico produzida pelas baixas temperaturas, que é essa daqui, né? Forma uma névoa que não permite a passagem de luz e que torna o interior escuro. Nada a ver. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil para média, só você conhecer combustão incompleta e ver que aqui formou fuligem da combustão incompleta e a cor clara. Essa segunda parte aqui seria um pouquinho difícil, né? Você saber que a fuligem ainda pode ser queimada. Bem, então a fuligem, essa fuligem aqui, ó, C, eu posso queimar ela e produzir CO2, tudo bem? Porque ela é um produto da combustão incompleta. CO também. O CO caiu no Enem há milhões de anos atrás, de combustíveis. O CO, você pode queimar ele e transformar em CO2. Então, os produtos da combustão incompleta podem ser queimados e produzir CO2, que é o produto da combustão completa. A incompleta ainda é combustível, tá bom? Já o CO2 não tem capacidade de combustível mais, ele já oxidou todo o carbono ali, mais 4 não tem o que fazer. Beleza? Legal. Então, são questões rápidas, mas quando a gente traz bastante teoria, fica um pouco mais devagar. Vamos para a próxima? Trocando de página, 2 questões de química para a gente. Questão 29, prova V, FUVEST 2024, primeira fase. Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas escaladas de duração prolongada.
para possibilitar o cozimento de alimentos. Então, fogareiro na trilha é normal. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou N-octano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases à pressão atmosférica. Então, propano, isobutano, N-butano, temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? Temperatura que sai do líquido e vai para o gás, né? É a transição de fase líquido-gás. E calor liberado em quilocaloria por metro quadrado da substância na fase gasosa. Então, na fase gasosa, ela libera essa energia aqui quando queima. Com base nessas informações, qual seria o gás indicado para a utilização em ambiente com temperatura típica de -6? Então, o lugar está em -6, considerando a viabilidade e o consumo de gás necessário para preparo de alimentos. Então, o gás mais indicado a -6. Então, aqui, pessoal, -6, você tem que ver qual desses combustíveis ainda está gasoso. Por quê? Porque você queima ele na fase gasosa. Então, se o seu combustível queima, né, ali no fogareiro como gás, se a -6 ele não estiver gás, ele estiver líquido, estiver sólido, zoou. E aí, como que você descobre se ele está líquido ou se ele está gás? A partir da temperatura de ebulição. Química básica, química geral, é um clássico isso daqui. Tabela com temperatura de fusão e ebulição e descobrir o estado físico. Como que a gente faz isso? A gente faz aqui um sentido, você pode fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu fiz nesse sentido aqui. Então, aquecendo para a esquerda. Temperaturas menores que a temperatura de ebulição, a substância vai estar no estado líquido. Então, por exemplo, propano em -500. Propano em -500, né? Porque a temperatura de ebulição é essa daqui. Se a temperatura de -500 está na esquerda, o propano vai estar líquido. Propano na temperatura de 50 graus Celsius, 30 graus Celsius, é a temperatura que a gente está agora. Propano a 30 graus Celsius é uma temperatura maior que a temperatura de ebulição, vai estar gás. Então você faz aqueci para a esquerda, abaixo da temperatura de ebulição líquido, acima gás. Fez esse esqueminha, aí você vem com a temperatura que ele te falou e coloca para identificar. Então a gente tem aqui propano a -6. Então, -6 é maior ou menor que -42? Então, é -50, -42, -20, -6. Então, -6 é maior que -42, então o propano ele estaria gasoso. Por quê? -6, ó, tá nesse lado aqui, tá vermelho, tá na mesma cor. Então, -6 é maior que a temperatura de ebulição, estaria gasoso. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu li aqui, né? Propano, por estar a temperatura de -6, Então, considerando a viabilidade de consumo, qual seria utilizado? Então, propano, por estar líquido a -6, isobutano, por estar gasoso a -6, N-butano, por estar gasoso a -6. Então, a gente tem que descobrir o estado físico dos três, tudo bem? E depois, dentre as substâncias líquidas nessa temperatura, a sua combustão fornecer mais calor, fornecer menos calor. Então, depois a gente vê essa parte do calor. Então, vamos achar o estado físico dos três. Então, propano, -6, maior que -42, está gasoso. Isobutano, -6 é maior, -6 graus Celsius, é maior do que -12 graus Celsius. Então, isobutano está gasoso. N-butano, -6 é menor do que -1. Então, por exemplo, é -50, -10, -6, -1, 0, 10. Então, -6 é menor. Então, na temperatura de -6, o N-butano está líquido. A gente não poderia usar o gás N-butano, que é o gás de cozinha normalmente que a gente usa no fogão, né? É butano que a gente usa, porque ele estaria líquido. Bem? Então vamos aqui para as questões, né? Então, considerando a viabilidade e o consumo do gás necessário para o preparo, qual seria o gás mais indicado? Propano? Sim, eu posso usar propano e isobutano. Propano por estar líquido a -6? Não, o propano não está líquido, ele está gasoso, tudo bem? Isobutano? Sim, poderia usar isobutano. Por estar gasoso? Sim, isobutano está gasoso. Poderia usar o N-butano? Não. Por estar gasoso? Também não, ele não está gasoso, ele está líquido. Eu não posso usar o N-butano por estar líquido. N-butano? Não. Por quê? Porque ele está líquido. Então é exatamente por isso que eu não posso usar. Não posso usar o N-butano. Posso usar o isobutano, né, que é o segundo aqui da nossa tabela? Sim. Por estar gasoso? Sim. Então a gente fica entre o B e o E. Agora eu vou usar o isobutano por estar gasoso e dentre as substâncias gasosas, né,
dentre as substâncias gasosas, sua combustão fornece mais calor por volume de gás. Então, o propano libera 5.000 quilocalorias por metro cúbico e o isobutano libera 8.200, né, aproximadamente, quilocalorias por metro cúbico. Então, sim, ele libera mais calor por volume, ele libera mais energia no mesmo volume. Ele está gasoso nessa condição de trilha de -6 e ele libera mais energia pelo mesmo volume. Então, o botijãozinho que eu estou levando, ele vai... eu vou conseguir, com menos gás, preparar o mesmo alimento ali. Eu faço uma chaminha menor, essa chama menor, consumindo o isobutano, fornece mais energia do que uma chama ali maior com propano, porque ela libera menos energia. Então, isobutano, porque dentre as substâncias da temperatura mencionada libera menos calor? Não, ele não libera menos, ele libera mais calor. Alternativa B, marcou, acabou. Então, é uma questão aí de propriedades das substâncias, né? Essa daqui, ó, tranquilo, calor por volume, mas o principal é a temperatura de fusão e ebulição, né? Geralmente essas tabelas têm a temperatura de fusão e ebulição, no caso aqui só de ebulição. Beleza? Tranquilo, questãozinha fácil também. Estado físico. Isso aqui é um clássico, você pôr temperatura. Isso aqui cai desde questão de 1988, questão da Unicamp lá, antigaça, é para fazer isso daqui. Então isso aqui é antiguíssimo. É muito comum você usar a tabela de fusão e ebulição para descobrir estado físico e fazer questões com isso, tá bom? É muito clássico. Beleza? Vamos para o próximo. Próxima questão agora. Tem um experimento aqui. FUVEST, prova V, questão 30, FUVEST 2024, primeira fase. Para gerar hidrogênio, foi utilizado o aparelho ilustrado na figura. Então, aqui tem uma vidraria com sólido, um líquido ligado aqui, uma proveta invertida com líquido. O que está escrito aqui? Durante o processo de geração de H2, após o processo de geração de H2. Né? Então, aqui gerou H2, o H2 veio para cá e abaixou a quantidade de gás que estava aqui, ela foi para o mesmo nível aqui. Então, isso aqui é um sistema de coleta de gases, tá? Ao frasco à esquerda, adicionou uma quantidade pré-determinada de raspas, né, pedaços ali de zinco, metálico e ácido clorídrico. Zinco metálico aqui e ácido clorídrico. Em seguida, o frasco foi fechado e uma rolha conectada à tubulação. Então, colocou esses caras para reagir e fechou com a rolha. Beleza. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação zinco metálico reagindo com o H+ do ácido clorídrico, produzindo zinco dissolvido aquoso e H2, o gás se acumula em uma proveta previamente cheia de água. Dado que a solubilidade do hidrogênio na água é desprezível e o volume ocupado pelo gás na proveta corresponde ao volume de hidrogênio produzido durante a reação, então aqui teve a reação, produziu gás hidrogênio, o gás hidrogênio veio para cá e abaixou o nível de água, e aí você coletou o gás hidrogênio. Isso aqui é um sistema clássico, a FUVEST mostra, tem várias questões da FUVEST com esse sistema de coleta de gases. Ele é muito importante para a FUVEST, sempre mostra ele, tá? Produzido durante a reação. Então, considerando que nas condições do experimento foram gerados 49,8 ml de gás hidrogênio, então você lê aqui na proveta 49,8 ml de gás hidrogênio, qual a quantidade de zinco metálico em gramas de fato reagiu? Então a gente vê que sobrou um pouquinho de zinco metálico aqui, mas ele quer saber quanto de zinco metálico reagiu se você produziu essa quantidade de gás hidrogênio. Quanto de fato em gramas, né? Então massas aqui em gramas, NOT e a DOT. Então, massa de zinco metálico de fato reagiu, ele deu a reação química aqui pra gente, e no NOT e a DOT ele deu o volume molar do gás ideal nas condições do experimento, né, 24,9 litros por mol, e ele deu a massa molar também do zinco de 65,4 gramas por mol. Aqui, pessoal, não é difícil, assim, é um exercício médio, né, não é fácil, mas é um exercício tranquilo de estequiometria massa-volume, ou volume-massa, né? Estequiometria massa-volume ou volume-massa, você sai de uma quantidade de massa, cobre a quantidade de volume produzido, utilizando aqui, ó, o volume molar,
E nesse caso você está fazendo o contrário, você sai da quantidade de volume envolvido e descobre a massa a partir do volume molar. Então vamos lá. Vamos resolver por análise dimensional, que é o jeito mais lógico e mais racional, que tem início, meio e fim, e você sabe de onde você está saindo e você sabe para onde você está chegando. Eu não gosto de resolver questões por regra de 3. As contas são as mesmas. O procedimento é o mesmo. Cada continha que eu vou fazer é uma regra de 3. Só que eu faço uma ligada na outra e tem início, meio e fim. É melhor do que você colocar a reação, ficar fazendo esqueminha, porque no mundo, pessoal, ninguém faz assim por regra de 3 desse jeito que a gente faz. Todo mundo faz por análise dimensional, que é o jeito mais inteligente. Você vai ver por quê. Então vamos lá. Essa é a quantidade em volume de gás hidrogênio. Então 49,8 mililitro de quê? De H2. Eu vou converter esse mililitro em litro. Eu podia só colocar aqui 10 a menos 3, mas eu vou, para mostrar como que eu faço, eu já vou colocar aqui um fator, que é o quê? 1000 mililitros de H2 está para 1 litro. Quando eu faço essa conta aqui, eu corto o mililitro e chego em litro. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma regra de 3. É a conversão de mililitro para litro. Então, eu fiz uma conversão de volume. Eu quero litro de H2? Não. Eu vou sair de litro de H2 e vou para mol de H2 usando esse volume molar aqui. Por que eu vou sair de litro e vou para mol? Porque a minha equação química, as proporções estequiométricas, os coeficientes estequiométricos aqui, eu vou usar esse mol para sair de uma substância, que é o H2, e ir para outra, que é o zinco. Então eu vou sair de litro de H2, vou usar o volume molar que ele me deu, 24,9 litro de H2, eu coloco o litro de H2 embaixo para cortar, saí de litro e fui para mol. Então um mol de qualquer substância nessas condições tem 24,9 litros. No caso, a substância é H2. Então, esse aqui é o volume molar. Saí de mililitro, fui para litro. Por que eu fui para litro? Saí de litro para usar o volume molar e ir para mol. Por que eu tenho que ir para mol em cálculos químicos em estequiometria? Porque os coeficientes estequiométricos têm a proporção estequiométrica em mol. Então, 1 mol de H2 produzido está para 1 mol de zinco metálico. Então, isso aqui você faria muito rápido no cantinho ali da sua prova, tá? Eu tô fazendo devagar para ir explicando. Então, eu saí de mol de H2 e fui para mol de zinco. A proporção estequiométrica é 1 para 1. Então, a proporção estequiométrica é 1 mol de H2 para 1 mol de zinco. Eu quero fazer, se eu fizesse essa conta até aqui, eu chegaria na quantidade em mol de zinco que realmente reagiu. Eu quero a quantidade de mol de zinco que realmente reagiu? Não, eu quero a quantidade em gramas. Então eu vou usar mol de zinco aqui embaixo para cortar e eu vou ter que pôr alguma coisa em cima com grama. Eu tenho mol por grama de zinco? Tenho. Ele me deu a massa molar. Ele me deu que a massa molar é 1 mol de zinco para 65,4 grama de zinco. Corto o mol de zinco, chego nessa quantidade aqui. Então o que eu fui fazendo? Cortei o mililitro, cortei o litro, cortei o mol de H2, cortei o mol de zinco e a única unidade que sobrou foi grama de zinco. 49,8 dividido por 24,9 dá 2. 2 vezes 65,4 dá 130,8. Dividido por 1000 é vezes 10 a menos 3. 130,8 vezes 10 a menos 3, você anda a vírgula, né? Anda 1, anda 2, anda 3, fica 0,138. Aí você não vai usar 3 casas, né? Porque nas respostas não tem 3 casas. 0,13 de asparas ali, de raspas, né? De zinco, foi a massa de zinco que reagiu. Veja que tem zinco que sobrou ali, né? O zinco estava em excesso. E o ácido clorídrico era o reagente limitante. Ele não perguntou nada disso, né? Mas como o zinco aqui sólido sobrou, o zinco é o reagente limitante e o zinco é o reagente em excesso e o ácido clorídrico foi todo consumido porque era o reagente limitante. Ele não perguntou. Essa foi a massa de zinco produzido. Alternativa B, marcou, acabou, vai para a próxima. Por análise dimensional, ó, tem início, vou fazendo as conversões e tem fim. Quando a gente pega, escreve a reação, fica fazendo um monte de malabarismo por regra de 3, e esse tá para esse, aí, aqui, ó, início, meio e fim, ó, início, meio e fim, acabou. E eu posso escrever aqui embaixo para você que não entende, né, não tem costume de ver por análise dimensional, entender o que é
cada fator. Eu posso usar esse fator do jeito, por exemplo, aqui, mol por litro, eu posso usar mol em cima e litro embaixo, ou litro em cima e mol embaixo, eu posso usar esse fator do jeito que mais me convém, tudo bem? Para ir cortando e chegar na resposta. É tudo proporção isso aqui. Cada xzinho desse aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4 regras de 3. Algumas você faz de cabeça, aqui também, outras contas você faz de cabeça, mas cada xzinho aqui seria uma regra de 3, tá bom? Vamos pro próximo, não esquece de deixar a curtida no vídeo e o comentário e se inscrever, tá bom? Vamos pro próximo. Ah, não, aqui, ó. Isso daqui também eu mostrei na minha aulona lá de Enem, FUVEST, Unicamp, que é esse sisteminha de capturar gás. Às vezes ele mostra isso e aí você tem que fazer a conta para descobrir o volume de gás produzido, tá? Eu já mostro lá, eu tenho uma playlist de química básica. Já no começo eu já mostro esse sisteminha de captura de gases, tá? O gás não pode se dissolver no líquido aqui, porque se ele se dissolver, ele está sendo produzido, está vindo aqui pela mangueirinha, tá meio claro, não dá para ver. Ele está vindo pela mangueirinha. Se ele se dissolver na água, você não está tendo o volume certinho que foi produzido, porque ele está se dissolvendo. E o nível da água aqui, ele tem que estar no mesmo nível do Becker, ó, igual ele fez aqui, tá? Aqui eu estou mostrando só para você entender que assim não estaria legal. Esse nível do líquido, ele tem que chegar... Aí, por exemplo, produziu isso daqui. Para fazer a leitura, você tem que abaixar, colocar isso aqui dentro de um frasco com água, até que o nível de água dentro da proveta seja igual ao nível fora aqui, para pressão ambiente aqui, né, por causa da pressão, você conseguir fazer a leitura correta. Se você fizer a leitura desse jeito aqui, como tem essa coluna de água, você vai fazer uma leitura incorreta. Então você tem que mergulhar ele até o nível para igualar esse nível com esse para fazer a leitura correta. Então, esse sistema de coleta de gases parece simples, mas tem várias coisinhas chatas aí. Tá bom? Beleza, fizemos 30, passamos de página. Essa questão 41 é muito legal, muito legal. FUVEST 2024, primeira fase, questão 41 aí. As moléculas de água podem conter o isótopo mais estável, o isótopo estável mais abundante de oxigênio 16, ou o isótopo estável menos abundante, oxigênio 18. É um oxigênio com mesmo número de prótons, né? Porque é um isótopo, mas ele tem mais nêutrons e aí a massa dele fica maior, o oxigênio 18. Mas ele também é estável. Essa pequena diferença de massa entre as moléculas de água, né, água com oxigênio 16 e água com oxigênio 18, essa pequena diferença de massa entre as moléculas de água é suficiente para alterar sua pressão de vapor. Eu vou explicar isso para você, por que essa diferença de massa altera a pressão de vapor. Ninguém vai te explicar, eu vou te explicar para você estudar por aqui. Por esse motivo, a análise de isótopos de oxigênio na água da chuva possibilita a identificação de períodos secos e de períodos chuvosos. Então, pela quantidade de isótopos de oxigênio, você sabe se na água da chuva. Você pegou a água da chuva, pela quantidade de isótopos de oxigênio, você consegue identificar se o período é seco ou o período é chuvoso. A figura ilustra a mudança na constituição isotópica da chuva ao longo do tempo como resultado da diferença de pressão de vapor. Então, a água com oxigênio 16 tem maior pressão de vapor, que é pressão de vapor, sabe? E o oxigênio 18 tem menor pressão de vapor. Ele representou como uma bolinha preta aqui fora de escala. Então, aqui lá no oceano tem água com oxigênio 16 e água com oxigênio 18, evaporou todo mundo, formou a nuvem de chuva com oxigênio 16 e oxigênio 18. Esse vapor vai caminhando. A primeira chuva aqui, olha só, a primeira chuva ela é rica em oxigênio 18, que é a bolinha preta. E aí a chuva ela vai continuando caminhando para o interior, né? Para o interior do continente. E chuvas seguintes ali, então a primeira chuva tem oxigênio 18 e chuvas seguintes ali desse vapor tem oxigênio só 16, né? Então o oxigênio 18 ele chove, ele precipita primeiro. Pela figura tá mostrando isso. Então, os dois isótopos aqui, né? Água com os dois isótopos, um consegue condensar primeiro e o outro só permanece ali, o oxigênio 16 permanece e só vai chover mais para frente. Tem uma diferença aqui entre a primeira chuva e a segunda chuva, pelo que a gente tá vendo na figura. A figura é bonitinha. Com base nas informações, assinale a alternativa correta. Em períodos de alta pluviosidade, as primeiras precipitações da nuvem são isotopicamente mais leves e a nuvem de chuva se enriquece com oxigênio 18. Em períodos de baixa pluviosidade é chuva, né?
A constituição isotópica das nuvens pouco se altera ao longo do tempo, e a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecida por oxigênio 18. No período atual, em função do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que o fracionamento isotópico oxigênio 16, 18, resultante da evaporação, não ocorra. Períodos glaciais, períodos interglaciais. Então tá. Como que eu classifiquei essa questão? Eu fiquei com dificuldade de classificar ela aqui, né? Então, com base nas informações, tá aqui, né? E ele falou que essas moléculas, né, alteram a sua pressão de vapor, da água 16 e água 18. Ele falou aqui dessa abundância isotópica. Eu vou colocar isso no meu canal, em ciclos biogeoquímicos, ciclo da água. Por quê? Porque você está estudando o ciclo da água, você está estudando quando ali ele está falando de alta pluviosidade, baixa pluviosidade, período glacial, período interglacial e essa chuva, como que essa chuva muda. Então é o ciclo da água de um jeito muito diferentão, não só perguntando, evaporação, precipitação. É ciclo da água, sim, do meu ponto de vista. E eu coloquei uma estrela, por quê? Porque é um exercício muito diferentão. Além disso, ele pega ali uma parte de química básica, ligação química, interações intermoleculares e pressão de vapor. Que é você conhecer o conceito de pressão de vapor aqui. E a pressão de vapor da água do oxigênio 16 e oxigênio 18 muda. A pressão de vapor muda porque a intensidade da ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular que as duas águas aqui fazem, muda. Então, o oxigênio mais pesado, a água mais pesada aqui, ela faz ligação de hidrogênio igual a água mais leve, com oxigênio 16, só que pela molécula ter uma maior massa, aquela interação de hidrogênio fica mais intensa. Por a interação de hidrogênio ser mais intensa, ela diminui a pressão de vapor. Então, outra água que pode aparecer aí para você, então essa daqui seria a água comum, e essa daqui é a água enriquecida com oxigênio 18. Tem uma outra água também que tem maior massa, que também vai ter menor pressão de vapor, que é essa daqui, ó, a água deuterada. O oxigênio continua o oxigênio 16, só que aí o isótopo agora mais pesado está no hidrogênio da água. Em vez de ser hidrogênio com um próton só, né? O hidrogênio só tem um próton, é o deutério, que é um próton com um nêutron. E aí essa massa aqui, essa água aqui também é uma água mais pesada. E aí ela tem esse nome de água deuterada ou água pesada. Essas duas, elas se comportam desse jeito aqui, com menor pressão de vapor. Por quê? Vou explicar isso aqui para você e a gente vai para as alternativas. A água normal, ela tem uma molécula com menor massa, faz a ligação de hidrogênio, e aí aquela ligação de hidrogênio, ela não tá tão estável, ela não tem uma intensidade tão grande quanto a das moléculas mais pesadas. Então, aqui tem ligação de hidrogênio com a água normal, e aqui com essa água do exercício, ou poderia ser com a água deuterada, como a molécula tem uma massa maior, a interação intermolecular fica mais intensa. Então, beleza, aqui a interação intermolecular fica mais intensa. Na água normal, como ela não tem uma interação intermolecular tão intensa, como as moléculas não estão tão coesas ali entre si, ela vai evaporar. Olha o símbolo aqui, ó, esses risquinhos foi para representar a evaporação. A água normal, ela evapora mais. Então, a água normal com oxigênio 18, ela é mais volátil, ela evapora mais. Se ela tem mais vapor, se ela evapora mais, ela vai causar uma maior pressão de vapor. Esse é o jeito mais fácil que eu consigo explicar isso. Se ela evapora mais e tem mais vapor, vai ter maior pressão de vapor, porque tem mais vapor para fazer essa pressão. Tudo bem? Já a água do exercício, né, essa água enriquecida com oxigênio 18, ou a água deuterada que eu quis colocar aqui de lambuja aqui para enriquecer o exercício, como ela tem interações mais intensas, ela evapora menos, ela é menos volátil. Se tem menos vapor, ela tem uma menor pressão de vapor. E essa água aqui, como ela evapora com mais dificuldade, como ela evapora menos, o vapor dela, o contrário, o vapor dela condensa mais fácil, porque as ligações de hidrogênio aqui são mais intensas. Então, por isso que quando tem o vapor, chove na primeira chuva, primeiro essa água mais pesada, essa água enriquecida com oxigênio 18. Por quê? Porque essa água com oxigênio 18, ela tem interações intermoleculares mais intensas e ela condensa mais fácil. E aí as nuvens
que vão indo para o interior do continente, elas vão ficando com esse oxigênio 16, que ele não condensa tão fácil quanto essa chuva inicial, essa primeira chuva. Então, chegou no continente ali, né? Não sei se chegou no continente, é uma explicação boa, né? É porque aqui é continente e oceano. Primeiras chuvas condensa primeiro o oxigênio mais pesado, porque ele condensa mais fácil, porque as interações são mais intensas. Olha como enriqueceu o exercício que você tentou fazer. Então vamos entender aqui agora nas alternativas. Isso aqui tudo, nossa, não precisava de nada disso, era só ler e eliminando, mas eu quero fazer uma resolução para você entender os conceitos químicos que estão envolvidos, tá bom? Por isso que eu trago mais informações, eu não só vou ler e vou chegar na resposta rápida, assim não vale a pena, né, resolver o exercício. Então, em períodos de alta pluviosidade, as primeiras precipitações da nuvem são isotopicamente mais leves? Não, elas são isotopicamente mais pesadas, ó. Pela figura você faria, não é um exercício difícil, mas ele envolve vários conceitos que ia passar batido para você. Então, as primeiras precipitações aqui, ó, em períodos de alta, as primeiras precipitações são isotopicamente mais pesadas, porque tem água com o oxigênio 18. E a nuvem da chuva se enriquece relativamente com o oxigênio 18? Não, ela vai se enriquecendo com o oxigênio 16. Então ela começa aqui com o oxigênio 18 e 16 e vai se enriquecendo com o oxigênio 16 conforme chove. Em períodos de baixa pluviosidade, então choveu pouco, formou a nuvem está aqui e esquece isso aqui, ó. Choveu quase nada, ó. Choveu só um pouquinho, só um pouquinho. Em períodos de baixa pluviosidade, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera ao longo do tempo. Então, ó, formou a nuvem. Se chover muito, vai alterar a constituição da nuvem. Se chover pouco, caiu só um pouquinho, ela vai se alterar pouco. Então, sim, em baixa pluviosidade, se choveu pouco, a nuvem vai continuar igual. Ela só se altera conforme vai chovendo, porque o oxigênio a água mais pesada, ela condensa mais fácil. Se não choveu, se não condensou, se não precipitou, não vai alterar a constituição da chuva. Então, períodos de baixa pluviosidade, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera ao longo do tempo, e a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecida com oxigênio 18. Sim, a primeira chuva, essa pouca chuva que tiver, a primeira chuva que tem é com oxigênio 18. Então, a B está certa. Se não chover, não altera a composição, e as primeiras chuvas, né, elas são a chuva é enriquecida com oxigênio 18. Perfeito, marcou a B, vai embora. Então, só de olhar a figurinha, você já interpretar. Não precisa saber disso, não precisa saber disso, não precisa saber de nada. Né? Só interpretando aqui, você já só saber quem que é o enriquecido e quem que é mais leve, quem que é mais pesado. Mas eu trago só para frisar aqui para você entender. Então, beleza. No período atual, em função do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que o fracionamento isotópico oxigênio 16 e oxigênio 18 resultante da evaporação e da precipitação, né? Então, da evaporação e da precipitação não ocorra. Não, tá errado, né? Vai evaporar. Se tiver mais quente, vai evaporar mais e aí vai acabar condensando, chover. Como vai ter mais vapor, vai condensar mais. Mas isso aqui não tem a ver com... não vai impedir o processo de ocorrer, tudo bem? D, em períodos glaciais, né? Glaciação, congelou tudo. Em períodos glaciais, em função da maior temperatura, não, tá errado. Período glacial é menor temperatura. Em períodos glaciais, em função da menor temperatura do planeta, as chuvas são enriquecidas com oxigênio 18, e enquanto... nada a ver. Nada a ver isso aqui, porque glacial é menor temperatura. E em períodos interglaciais, então período interglacial é período quente. Período glacial é frio, período interglacial é entre os períodos frios ali. Em períodos interglaciais, períodos quentes, em função da menor temperatura, não. Interglacial é maior temperatura do planeta. As chuvas são enriquecidas com oxigênio 18. Opa, passei aqui, perdão. São enriquecidas com oxigênio 18 e água. Não, nada a ver. Interglacial é quente, glacial é frio, menor temperatura. Esse quente e frio, o pessoal da física vai querer me matar, né? Glacial, menor temperatura. Interglacial, maior temperatura. É que eu uso quente e frio porque a gente usa isso no dia a dia, né? Beleza, isso então das interações intermoleculares da pressão de vapor. Vamos pro próximo. Não esquece de comentar se você gostou desse a mais, pra eu saber que você gostou e eu continuar fazendo, tá bom? Vamos pro próximo. Beleza. 42 aqui é física com geografia, né? Não tem nada a ver.
Questão 43, pessoal. Tem um gráfico aqui, né? CO2, ppm, NO2, ppb, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. E as quantidades, anos, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2020 aqui que a gente tá. Olha como que esses gases estufa aqui subiram recentemente, né? E metano aqui é um gráfico com dois eixos, né? Esse eixo aqui é para esses dois gases, esse eixo é para esse outro gás. IPCC, reporte anual. O gráfico apresentado mostra as concentrações atmosféricas dos principais gases do efeito estufa até o ano 2000, sendo eles CO2, quantificado em partes por milhão, NO2 e CH4, ambos quantificados em ppb, parte por bilhão. Em junho de 2022, a Administração Nacional Oceânica Atmosférica, o NOAA, reportou que, naquela data, os níveis de CO2 na atmosfera encontravam-se em 420 ppm. Então, 420 ppm, olha lá, ó. Olha isso, gente. Compara com antes. Meu Deus do céu, que a gente está acabando com o planeta. A gente não, né? Os bilionários estão acabando com o planeta, né? E é eles que emitem por 100 mil, um bilionário emite por 100 mil pessoas, né? O cara anda de jatinho, eu vou mostrar aqui essas fontes de emissão, a gente vai ver. Mas o problema, gente, é aquele 1% mais rico, ó, informação para você. O 1% mais rico emite mais gases estufa que o 2/3 mais pobre. Ou seja, né? O Thanos, no filme lá dos Vingadores, ele queria eliminar 50% da população aleatoriamente, porque as pessoas iam acabar com o recurso, né? Fazendo analogia aí com o Thanos, né? Ele elimina 50% da população, porque vai acabar os recursos, vai acabar o planeta dele ficou um caos, né, no filme da Marvel, mas o Thanos, ele não precisava, ele é um vilão, né, ele está errado, mas ele seria mais eficiente, ao invés de eliminar 50% aleatório, eliminar 1% mais rico, porque esse é um dado real, 1% mais rico emite, polui mais que os 2/3 mais pobres. Então veja como que isso daqui não é culpa sua, que tá tomando banho, em vez de 5 minutos, tomar um banho de 7 minutos. Claro, economize água, economize energia, economize recursos, mas a culpa é do capitalismo e dos bilionários, tá bom? Sempre importante falar isso. Então tá. Esse valor é muito superior à concentração média de aproximadamente 280 ppb aqui, né? Existentes antes da Revolução Industrial. Então ele tá te falando que a concentração em 2022 é muito maior, né? 420 é muito maior do que o período aqui pré-revolução industrial. Com base nessas informações e seus conhecimentos, é correto afirmar que a gente não precisa só para, eu não tô falando para matar ninguém, hein? Pelo amor de Deus, eu só tô falando para tirar as pessoas do nível de bilionário, eles terem pessoas com renda normal. Bom, então voltando aqui, né? É correto afirmar, né? Então tema, né? Química ambiental, poluição atmosférica, efeito estufa, aquecimento global. Os três principais gases estufa que causam aquecimento global aqui. Então, com base nessas informações, né? Apesar do grande aumento da quantidade dos três principais gases do efeito estufa a partir da Revolução Industrial, né? Sim, seus níveis passaram a estabilizar por volta do ano 2000. Gente, tem alguma estabilidade nesses gráficos subindo loucamente aqui para cima? Não tem nenhuma estabilidade. Então tá errado. E a mecanização resultante da Revolução Industrial, né? Então, Revolução Industrial aqui, mais ou menos, né? Iniciada no século XVIII, causou grandes mudanças nos meios de produção. Sim. Com a utilização de energia renovável? Não, pessoal. A Revolução Industrial utilizou muito carvão. Então, a Inglaterra do século XVIII, né? Queima do carvão a loucura, né? Depois todos os outros países ali na Revolução Industrial. Carvão, petróleo, e aí nem é petróleo, é carvão principalmente ali, né? É um combustível fóssil, energia fóssil, não energia renovável. O plantio de árvores em grande escala acentua o aquecimento global? Não, ela atenua, ela reduz, ela atenua, não acentua o aquecimento global. Devido à liberação de gases de efeito estufa? Não. A árvore é uma tecnologia ali, né, no ambiente que captura CO2, nada a ver. O aquecimento global é um fenômeno recente. Não, tá errado, tá? Aquecimento global sempre existiu. É que assim, na verdade aqui, vamos voltar. Aquecimento global é um fenômeno recente? Sim.
O efeito estufa sempre existiu e o efeito estufa exagerado causou aquecimento global. Então, aquecimento global é um fenômeno recente. Sim, já que a Terra teve um clima com temperaturas constantes durante sua existência? Não. Então, sempre teve períodos. A questão anterior que a gente fez fala do período glacial, período interglacial. Então, a Terra já foi com temperaturas muito menores, temperaturas maiores. Mas agora a gente está vendo essa correlação dos gases estufa, correlação inequívoca, é por causa disso, né? Correlação inequívoca dos gases estufa com o efeito estufa acentuado causando aquecimento global, que é um fenômeno intenso. Efeito estufa sempre existiu para manter a temperatura do planeta. Efeito estufa exagerado causou aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial? Sim. Devido às atividades humanas emissoras de CO2 que contribuem para o aquecimento global? Sim. Alternativa E, tranquilo, né? Parece questão de geografia, mas é química ambiental, poluição atmosférica, a gente tem que conhecer isso. Vou trazer aqui, ó, para você meus dois mapas de ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio para mostrar todos esses três gases estufa aqui. Então, primeiro, ciclo do carbono. Gás dióxido de carbono é responsável por 75% do efeito estufa e o metano ele é responsável por 17% do efeito estufa. Quais que são as fontes que geram gás carbônico? Petróleo, carvão mineral, gás natural, né? Queimados aqui em usinas termoelétricas, refinarias, meios de transporte, aumenta a quantidade de dióxido de carbono. Etanol e diesel também libera dióxido de carbono, mas são biocombustíveis, né? Porque na produção deles é em ciclo fechado. Então, dióxido de carbono vem de petróleo, carvão, gás natural para o ambiente. Essas matrizes aqui, cana, milho, que produz biocombustível, a gente não considera que aumenta a quantidade de ciclo do CO2, que é ciclo fechado. Metano, de onde que vem metano? De vaca, né? Fermentação na digestão, né? As bactérias ali no intestino das vacas, né? Produz o metano, lixão produz metano, resto de matéria orgânica produz metano, decomposição de matéria orgânica produz metano, estação de tratamento de esgoto, aquele esgoto ali, matéria orgânica, produz metano. Então esses dois aqui são os gases do efeito estufa no ciclo do carbono. Beleza. E o NO2? Da onde que vem o NO2? Esse daqui é um pouquinho mais complicado, tá? Esse aqui quase ninguém sabe, assim, estudante sabe de onde que vem, vou te explicar. Então tem o ciclo do nitrogênio, que é essa loucura, né? Amônia vira nitrito e vira nitrato aqui, ó, por oxidação por bactérias. Essas bactérias, naturalmente, ó, se você olhar aqui, sempre existiu o óxido, o NO2, sempre existiu o metano, sempre existiu o CO2. Como que ele sempre existiu? As bactérias no solo, ao converter amônia em nitrito, elas vão oxidar o nitrogênio de -3 para +3. Só que aí alguma parte dessa amônia não é oxidada de -3 para +3 e acaba sendo oxidada de -3 para +1 e acaba naturalmente, ó, que é a setinha amarela, produzindo óxido nitroso. E as bactérias ali que convertem, né, as desnitrificantes, que convertem o nitrato, que tem nitrogênio NOx +5, para o N2 gasoso que está aqui no ar com NOx 0, elas vão fazer essa desnitrificação e converter nitrato em N2 gasoso. Só que uma parte desse nitrato, ele não é reduzido para N2. Uma parte desse nitrato é naturalmente reduzido e forma o óxido nitroso. Aonde que entra a gente que aumentou a quantidade de óxido nitroso? A agricultura. O principal é a agricultura. A agricultura, eu não gravei essa aula ainda, mas fique aí para você entender. A agricultura, né, usando muito fertilizantes, aumenta muito a quantidade de amônia, aumenta a quantidade de nitrito, aumenta a quantidade de nitrato. Aí, como a gente aumentou muito a quantidade de amônia, essas bactérias vão converter em nitrito e nitrato, e aí a gente tem essa seta preta. Tudo que está nesse gráfico aqui de seta preta é interferência humana. Além da setinha amarela, que é o fenômeno natural de produzir o óxido nitroso, como a gente aumentou a quantidade de amônio no solo, a gente aumenta aqui a quantidade de formação de óxido nitroso. E no fertilizante é nitrato de amônio, por exemplo. Como a gente aumentou a quantidade de nitrato, a gente vai ter esse nitrato virando N2, e aí vai aumentar a quantidade de óxido nitroso na desnitrificação aqui, que não ocorre 100% nitrato para N2, forma óxido nitroso. Então, fonte principal do óxido nitroso. Agronegócio, agro é pop aí, ó, produzindo óxido nitroso. Segunda fonte de óxido nitroso, Neymar.
Segunda fonte, não é o Neymar. O avião aqui, ó, motores quentes, aquele motor, a turbina quente do avião, motor quente do carro, o N2 com o O2 dentro ali do motor quente do avião, Neymar andando de avião, um avião gigantesco só para ele. É isso que eu falo pra você, que os bilionários emitem por 100 mil pessoas. Um bilionário emite por 100 mil pessoas. O cara sozinho andou de avião 600 mil quilômetros totalmente desnecessário, sendo que ele podia ter pego um voo com outras pessoas. E aí ele emitiu por milhares de pessoas. O avião, motor quente do avião, motor quente do carro, o N2CO2 reage e produz o NO. Aí esse NO em reações atmosféricas vira o óxido nitroso. Como que evita os carros de produzir o NO que vira o óxido nitroso? Com catalisadores automotivos. Esse catalisador automotivo, ele vai pegar esse NO que forma e vai produzir o N2 gasoso. A gente usa catalisadores catalíticos para evitar a formação de NO, NO2 e esse NO virar óxido nitroso. E a gente tem que acabar com os bilionários e o capitalismo urgentemente, porque a galera polui, gente, insanamente. Insana. Você não... É isso. O 1% mais rico emite mais do que o 66% mais pobre. Gente, não tem condição. Ou a gente acaba com o capitalismo, ou o capitalismo acaba com a gente. Alternativa aí, beleza? Gostou? Curte o vídeo, deixa um comentário, me xinga se você acha que capitalismo é maravilha, xinga aí, deixa um comentário para dar aquele engajamento que eu vou ficar super feliz, mesmo que seja me xingando. E vamos pro próximo, pra gente terminar a prova aqui. Beleza? Fizemos 43, passando de página, questão 56, FUVEST 2024, primeira fase, prova B. Questão 56. Um tema de grande interesse na química é a ativação seletiva de ligações CH. Essa ativação permite a substituição de H nessas ligações por outros átomos, como o oxigênio e o nitrogênio. A relevância desse tema pode ser verificada em um estudo recente publicado por no prestigioso periódico Science, que conta com uma egressa da USP dentre os seus autores. Ou seja, o cara da USP, parabéns aí, publicou na Science sobre essa ativação seletiva em ligações CHs. Legal, genial. A baixa diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, é um dos motivos que dificulta a ativação da ligação CH, pois torna a ligação pouco polar e diminui sua reatividade. Ou seja, quando a ligação tem uma pequena diferença de eletronegatividade, ela se torna uma ligação pouco polar e diminui sua reatividade. Considerando apenas aí tem um gráfico aqui, né? Eletronegatividade, número atômico. Então, hidrogênio tem número atômico 1. Aqui não colocou. Hidrogênio, hélio, número atômico 2. Lítio, número atômico 3. Aí tem vários caras aqui que ele não mostrou. Flúor, sódio, cloro, beleza. Considerando apenas a eletronegatividade representada no gráfico, qual das alternativas apresenta uma ligação ainda menos reativa que a ligação CH? Note e adote números atômicos do hidrogênio, carbono, flúor, beleza. Então tá, apresenta uma ligação ainda menos reativa. Química geral, átomo, ligação química, polaridade de ligações. Ele te explicou tudo aqui. Ligação pouco polar diminui a reatividade. Em que vai ter uma ligação menos reativa ainda, tem que ter uma ligação menos polar ainda, com uma diferença de eletronegatividade menor ainda. Então, beleza. Hidrogênio tem aqui ó, no gráfico uma eletronegatividade arredondando, tá, pessoal? É um pouquinho acima de 2. Uma eletronegatividade de 2. E o carbono tá aqui. Como que eu sei? Ó? Carbono tem número atômico 6. Então eu venho aqui, ó. 2, 4, 6. Número atômico 6. Esse pontinho é o carbono, porque eu usei aqui, ó, o NOT e a DOT de carbono com número atômico 6. Então, se esse pontinho é o carbono, qual que é a eletronegatividade dele? 2,5. Eu não precisava fazer conta, nada, mas eu só olho aqui, ó, qual que é a diferença de eletronegatividade na ligação CH, que foi a do texto. 2,5 menos 2, 0,5. Eu posso escrever isso para você visualizar. Então, a diferença, o ΔE, não é de pilha, não é ΔE de pilha. A diferença de eletronegatividade da ligação carbono-hidrogênio é 2,5 menos 2. Essa diferença de eletronegatividade dá 0,5. É uma ligação pouco polar. A diferença de eletronegatividade está muito baixa. Qual dessas ligações aqui vai ter uma diferença de eletronegatividade menor ainda, uma ligação
mais apolar ainda, que vai diminuir mais ainda a reatividade. A gente calcula cada uma. Carbono, nitrogênio, item A. A gente já achou o carbono, nitrogênio, número atômico 7. É o próximo aqui, ó. Nitrogênio, número atômico 7, eletronegatividade 3, diferença de eletronegatividade do 3 para o 2,5 é meio. Então a ligação CN, ela tem uma reatividade parecida, tá? Com a CH, mas não é menos reativa ainda. Então, como a diferença de eletronegatividade é meio, ela não é menos reativa do que a CH. Próxima, CF. A gente já achou o C, o F está aqui, eletronegatividade 4, diferença de eletronegatividade 4 menos 2,5. A ligação, a diferença de eletronegatividade flúor-carbono é 1,5. Então, a ligação CF é uma ligação mais polarizada, mais reativa. Né? Os elétrons estão indo para o flúor. Então, a ligação CF é mais reativa porque tem uma maior diferença de eletronegatividade. É uma ligação mais polar, com esse exercício de polaridade de ligações. SO, não tem o S, não tem o O. O O, número atômico 8, tá aqui, ó. Número atômico 8. 8 é esse aqui, tem 3,5. E o enxofre, ele te deu o número atômico 16. 14, 16, você vem aqui, 2,5. Eu coloquei azul porque ele tem uma eletronegatividade parecida com a do carbono. 3,5 menos 2,5, diferença de eletronegatividade na ligação SO ou OS é 1. Então ela é mais reativa que a ligação CH, mais polarizada. Então não. pH, P. O P tem número atômico 15. A gente vem aqui no 15, é 2. Opa, a gente faz a conta, ó, diferença de eletronegatividade. 2 menos 2. Não é bem, os dois aqui não é bem 2, né? Um pouquinho diferente, mas é aproximadamente 0. Então, sim, é a alternativa D. A ligação fósforo-hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é muito baixa, é uma ligação covalente menos reativa, é praticamente uma ligação apolar ali. Tem uma diferença de polaridade, mas é praticamente uma ligação apolar, por isso que a gente marca o D. E vamos calcular aqui a com cloro, né, para terminar. Cloro-fósforo, 3 menos 2, 1, não. Então, a menor diferença de eletronegatividade que vai tornar a ligação menos reativa é o D. Esse tema de polaridade de ligações, tem alguns exercícios aí no meu canal para você ver. Dá para você fazer isso com tabela periódica, dá para você fazer isso que nem caiu no Enem 2023 com uma tabela de eletronegatividade. A FUVEST está gostando de perguntar sobre ligações, interações, polaridade, usando gráficos, né? Ano passado ela usou um gráfico para falar da intensidade de uma interação intermolecular. E ela está gostando de fazer essas perguntas de ligação, de interação com um gráfico, tá? Bem legal, dá uma olhada nessa aqui se você está estudando para anos FUVEST 2028 aí, sei lá. Dá uma olhada nessa questão porque ela é fácil, mas ela cobra de um jeito diferentão. Vamos para a próxima. Beleza, passando de página. Questão 58, FUVEST 2024, primeira aplicação, prova V. No processo de compra e venda de artigos de ouro, é comum testar o objeto para verificar se eles realmente são feitos de ouro ou se é de alguma falsificação feita de metais menos nobres. Metais menos nobres, a gente fala isso na química. Reatividade, nobreza de metais. Esse teste pode ser feito adicionando um pequeno volume de ácido forte concentrado às raspas do objeto a ser testado conforme a figura a seguir. Caso o objeto seja feito com ouro, as raspas permanecem visíveis, enquanto as raspas de falsificações são dissolvidas. Então aqui está a figura, né? Falsificação, ouro. Ele riscou aqui, deixou o traço, falsificação, ouro, jogou o ácido clorídrico, o ouro continua lá bonitão, porque o ouro é inerte, e a falsificação vai mudar de cor, vai sumir aqui, né? Porque ela vai reagir com o ácido. Então, se a figura continua, é porque a substância é inerte e é ouro. Esse é o teste para ver se é de ouro ou se é falsificação. Considerando apenas o potencial de redução padrão, qual das alternativas apresenta um material que poderia gerar um falso positivo para o objeto de ouro? Falso positivo. Ele não quer saber o material que iria gerar o sinal de falsificação. Ele quer saber quem daria um falso positivo para ouro. Aquele material que ele faz o teste do ouro,
fala que é ouro, mas não é ouro. Então é um falso positivo. Cuidado com isso. Temas aí das questões, né? Reatividade, nobreza dos metais, eletroquímica e espontaneidade de reações, ΔE. Porque não é só nobreza de metais aqui, porque você tem que ter uma noção de espontaneidade de reações pelo ΔE também. Então, beleza, a falsificação é feita com metais menos nobres. Então, vamos ver o teste do ácido com o ouro. O ácido H+, ele vai receber elétrons e vai formar H2 aqui, e o ouro viraria H3O+. Então, quando você tem ácido com ouro, você tem esse par aqui. Essa reação não ocorre. Por quê? Porque o ouro é um metal nobre, é um metal inerte, e o ouro, como ele tem um potencial de redução maior do que o hidrogênio, o ΔE disso daqui dá um ΔE menor do que zero. Então, o que acontece? Quem que pode ser? Magnésio, alumínio, ferro, platina ou F2? Magnésio, alumínio e ferro, eles têm potencial de redução, eles são metais menos nobres. Então, como eles são metais menos nobres, eles na presença de H+, eles vão oxidar, vai ficar desse jeito aqui e vai indicar falsificação. Eles vão ser o falso positivo? Não. Eles vão ser o teste correto, eles vão ser o teste positivo para falsificação. Então, magnésio, alumínio e ferro, a gente vai fazer as contas aqui para você entender melhor. Mas se o potencial de redução é menor do que o hidrogênio, ele reage com o H+, e vai dar positivo para falsificação. O ouro e a platina, observe que eles têm potencial de redução maior do que o hidrogênio e não reage com o H+. Então, o ouro não reage com o H+, e aí dá o teste positivo para o ouro. E a platina, ela também tem um potencial de redução maior do que o H+. Então, a platina é a alternativa D. Ela tem um potencial de redução positivo aqui maior do que o do H+, igual o ouro. E ela daria um falso positivo para o ouro. Então, magnésio, alumínio e ferro daria positivo para falsificação. Ouro daria positivo para ouro. Platina daria falso positivo para o ouro, porque ela não iria reagir com o H+. E o F2? O F2 nem pode ser, porque o F2 quer receber elétrons. Quem você teria que usar para reagir com o H+, teria que ser o F-, não o F2. Então o F2 ele não vai reagir com o H+, porque teria que ser o F-, teria que ser pessoas. Teria que ser elementos que estão do lado direito aqui dessa potencial de redução. Agora vamos trazer mais coisas aqui para você entender por que é a platina. Então o metal menos nobre tem o menor potencial de redução, o metal mais nobre tem maior potencial de redução. Platina e ouro são metais mais nobres e não reagem com H+, porque eles estão aqui, ó, na ordem de potencial de redução abaixo. A gente já vai entender por quê. Magnésio, alumínio e ferro, eles reagem com H+, são metais menos nobres. Aqui tá a linha, né, do potencial zero, platina e ouro. Se você fizer o ΔE, vai dar um ΔE menor do que zero e não reage. Eu vou fazer o ouro com H+ para você entender. Mas esses três seriam metais usados em falsificações. A platina seria um metal utilizado que você usaria na falsificação, que daria um falso positivo para ouro. E o F2 ele não reagiria porque se o H+ está recebendo elétrons virando H2, você não pode usar outro cara que quer receber elétrons e virar F-. É uma questão difícil, porque ele não está perguntando de um jeito fácil, ele está perguntando quem geraria o falso positivo. Nossa, minha câmera está travando muito, pessoal, vou pedir desculpa. Aqui o PowerPoint não está travando tanto, então foca mais no PowerPoint, tá? Minha câmera deu pau aqui. Então a reação do H+ com o ouro seria essa, né? H+ com 2 ouros formando 3H2 e ouro 3+, tudo bem? Eu já fiz o balanceamento aqui, peguei a reação do H+, multipliquei por 3, peguei a reação do ouro, multipliquei por 2. Essa reação do ouro reagindo com H+ virando ouro 3, ela não ocorre. Por quê? Porque o ouro é um metal nobre, um metal menos reativo. É porque o ΔE dessa reação é um ΔE negativo. Então, o potencial de redução de quem reduziria nessa reação seria o H+. O H+ está reduzindo. O potencial de redução do H+ é 0. Potencial de redução do ouro é 1,5.
aí menos o potencial de redução do ouro, porque ele está oxidando, você tem que inverter. O ΔE dessa reação é um ΔE menor do que zero. Se o ΔE é menor do que zero, significa que a reação do ouro com H+, não ocorre, ó. Tá aqui, ó, como tá na figura. A reação do ouro com H+, não ocorre, porque o ΔE é menor do que zero. Então, esses metais aqui, ó, quando você colocar eles aqui e inverter, eles vão reagir, magnésio, alumínio, ferro, vão reagir com H+, porque são metais menos reativos, porque o ΔE da reação dá maior do que zero. Platina e ouro não reagem com H+, eu fiz aqui o exemplo, o cálculo do ouro para você ver, eles não reagem com H+, não é uma reação espontânea, não reage, são metais nobres que o ΔE da reação é menor do que zero. Então esse teste aqui, você joga o ácido no ouro, ia ficar assim, joga o ácido na platina e ia continuar assim. O ouro não reage, o teste é não reagir. Só que a platina também não reage, e aí é um falso positivo. Você acha que é ouro, mas não é. Por isso que é a alternativa D. Beleza? Vamos pro próximo. Não esquece de curtir, de comentar. E vamos terminar essa prova aí. Última questão agora, questão 74 do Z-Whale aqui. O VEST 2024, primeira aplicação, prova V. Apesar de a África ser considerado o berço das civilizações e existirem indícios de conhecimentos elementares de química no sul do continente cerca de 100 mil anos atrás, os conhecimentos químicos ensinados são eurocentristas. Sim, pessoal, só para você ter ideia de como a gente é eurocentrista, o teorema de Pitágoras que a gente aprende, o teorema de Pitágoras, o europeu, o grego lá, nananã, o teorema de Pitágoras, ele foi descoberto 1000 anos antes por um cara no Egito. Um cara no Egito descobriu o teorema de Pitágoras 1000 anos antes, só que ficou conhecido como Pitágoras. Tem diversos vídeos aí que mostra isso. Conhecimentos de experimentos, lei da conservação de massa já tinha coisa. Não só na química, tá na biologia também. Gente, é muito eurocêntrico. Muitas descobertas foram feitas centenas, se não milhares de anos antes na África. Tem registro disso. Não tem registro. Não, tem registro disso. Mas ficou conhecido por algum europeu que depois... O cara, por exemplo, foi estudar no Egito. Ele foi estudar no Egito, aprendeu com o cara, com os escritos que estavam lá, voltou na Europa, publicou. E os europeus, nossa, berço da humanidade, né? O pessoal tava coçando o nariz com graveto na África, não estava fazendo nada, e depois foi descoberto tudo na Grécia, em Roma, na Itália, né, que não existia na época, em Roma, e na Europa, não. O berço da civilização é o continente africano, e o berço dos conhecimentos químicos também é lá. Tá bom? Importante isso. Entretanto, uma das grandes contribuições para o estudo da reatividade química é atribuído ao químico egípcio Ahmed Hassan Z-Whale, agraciado pelo Nobel de Química em 1999 por seus estudos de reações químicas usando uma técnica conhecida como espectroscopia de femtosegundos. É a femtoquímica, né? Essa técnica possibilita a identificação de espécies de tempo de vida curto, espécies de vida que existem por pouquíssimo tempo ali, utilizando os pulsos de laser de duração de 10 a menos 15 segundos. Ou seja, o cara está estudando uma espécie química que ela dura 10 a menos 15 segundos. Ela forma e já desaparece. E esse químico egípcio, o Z-Whale, desenvolveu, é o pai da femtoquímica, né? Que consegue estudar essas espécies de vida química de vida curta. Isso daqui, pessoal, é fundamental na química. Parabéns aí para os egípcios, orgulho nacional deles deve ter desse cara. Ele faleceu, infelizmente, em 2016, tá, pessoal? Só para avisar aqui. Essa contribuição é relevante para o estudo das reações químicas, pois o estudo das reações químicas, tempo de vida de espécies. Então aqui, pessoal, é cinética química. Físico-química, cinética química. Eu vou colocar aqui para você entender a importância disso. Energia de ativação, estado de transição. Essa técnica dele permite estudar o estado de transição entre os reagentes e os produtos. Então, reagente vira o produto muito rápido. No meio do caminho, tem uma espécie que é o estado de transição. Com essa técnica, você consegue estudar isso. Ano passado caiu sobre cinética também, tá?
Então, todos os processos químicos são extremamente rápidos e não podem ser estudados por técnicas que não sejam de femtosegundos? Não, pessoal, tem reações químicas extremamente lentas e que não é tudo que precisa de fentoquímica. Você só usa a fentoquímica em coisas muito rápidas, tudo bem? Então tá errado isso aqui. Por exemplo, água oxigenada. Você deixa a água oxigenada, ela tá se decompondo, saindo de água oxigenada e virando água normal. Demora semanas, dias para aquela água oxigenada virar água comum, a água oxigenada que a gente usa no tratamento de feridas, descolorimento de cabelo. Mas a gente pode acelerar essa reação utilizando um catalisador, por exemplo, e a reação é super rápida. Mas a decomposição da água oxigenada em água é super devagar. Só um exemplo, tá? As reações químicas podem passar por espécies instáveis e com pouco tempo de vida. Sim, pode passar por espécies estáveis e com pouco tempo de vida. Alternativa B. As reações químicas têm essas espécies que duram femtosegundos. Elas não duram nada e você precisa de uma técnica muito específica que esse químico egípcio desenvolveu para estudar ela. O tempo existente para analisar os produtos, então, o estudo de reações químicas. Isso é útil para estudar as reações químicas em reações com um tempo de vida curto. C. O tempo existente para analisar os produtos de uma reação depende apenas da quantidade de produtos formada? Não, pessoal, não tem nada a ver com a quantidade de produto formada. Tenho água oxigenada formando água. Formar pouquinha, formar muita, ao longo do tempo não tem a ver com a quantidade, tá? A cinética, ela não depende. Ela depende das características dos reagentes e dos produtos, não da quantidade que está ali. Assim, claro, eu posso aumentar a velocidade de reação, aumentando a concentração dos reagentes, aqueles fatores que aumentam a velocidade de reação. Mas não é por isso, não é por causa da quantidade que eu vou usar a fentoquímica. D. Permite entender como reagentes específicos se comportam frente a processos reacionais que são extremamente lentos. Estava perfeito até chegar no lentos. Não. São processos reacionais extremamente rápidos eu uso a fentoquímica. Como te falou aqui, tempo de vida curto. Apesar de apenas com uma técnica tão rápida, é possível analisar o grau de pureza de reagentes isolados? Gente, para analisar grau de pureza, você não usa esse conceito de cinética química, tá bom? Alternativa B, acabou, você vai embora. Vou trazer aqui só para você entender, ó. Reagentes, hidroxila com esse auleto de alquila. Reagentes e produtos. Essa hidroxila, ela reage com esse cara e forma esse álcool aqui, né, que é o etanol, e Br-. Então a gente tem reagentes e produtos. Reagentes formou o estado de transição e formou os produtos. Eu não sei se essa reação é exotérmica, eu fiz exotérmica aqui para fins didáticos. Reagentes virou produtos. Com a técnica do Z-Whale, a gente consegue estudar o estado de transição, que é o OH-, olha só, ligado no carbono do aleto de alquila e o brometo saindo. Então é um carbono fazendo 5 ligações. Esse cara aqui é extremamente instável. Tem aqui o símbolo aqui, né, do complexo ativado. Esse cara aqui é o estado de transição. Então, a hidroxila reage com esse reagente, é o exemplo que eu estou te usando aqui para você entender. A hidroxila reage com esse cara, forma esse carbono fazendo 5 ligações, onde está formando uma ligação COH e desfazendo uma ligação CBr. Para a gente estudar esse cara com tempo de vida de 10 a menos 15, tempo de vida curto, super instável, a gente tem que usar a técnica do Z-Whale, que é esse cara aqui, né? Tem aqui a foto do Douglas, né? O agraciado pelo Nobel, o Z-Whale bonitão aqui com a medalha, né? Ia ser legal ter uns brasileiros aí com o Nobel de Química, ia ficar muito orgulhoso também. Então a reação aqui, ó. Reagentes virando produtos. Para você estudar esse cara, ele usou essa técnica de pulsos aí, e com isso, pessoal, a gente consegue estudar os mecanismos de reação. Então você consegue saber, nossa, a hidroxila, ela ataca o carbono, ele tava assim, ó, olha só como é que tava isso daqui, ele tava desse jeito, e aí vem a hidroxila, opa, bati aqui, vem a hidroxila, bate, ela fica retinha, esses ligantes aqui, ó, conforme tá aqui, e aí você consegue ver, ela tava desse jeito, ela fica e inverte. Essa inversão, tudo isso daqui que a gente tá vendo desse CH3, HH tá para um lado e virar para o outro, esse mecanismo a gente consegue estudar por essa técnica maravilhosa do Z-Whale, agraciado pelo Nobel de Química em 99, que infelizmente ele faleceu em 2016. Muito massa exercício. Esses exercícios com estrelinha, muitos exercícios
bons aqui na FUVEST. Fiquei impressionado com esses exercícios aqui do ciclo da água, aquele da água com oxigênio 16, água do oxigênio 18, esse de polaridade de ligações da menina, não sei se foi menino ou menino, da pessoa estudante da USP ali, pesquisador da USP que publicou na Science, também muito boa, questão muito legal. Essa questão do falso positivo para o ouro, uma questão difícil também, mas muito legal. E por último, para fechar com chave de ouro, essa questão do Z-Whale, ou do estado de transição. Foi uma prova, pessoal, muito legal. Parabéns aí pro pessoal que elaborou as questões da USP. Muito legal, prova maravilhosa. Fizemos as 11 questões, estudamos pelas 11 questões. Vai dar aí quase 2 horas de resolução, porque eu tô comentando e estudando por essas questões. Queria pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar aquele comentário, indicar o vídeo para o seu amigo que também está estudando e quer entrar aí na USP, né? E muito obrigado de ter chegado aqui no final. Foi uma prova excelente, questões muito legais mesmo. E muito obrigado, valeu, até as próximas resoluções e tchau!